esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querido seminarista Lucas, é uma alegria hoje iniciarmos esse tempo com Cristo. Primeiro domingo da Quaresma, como dizia a música inicial, eis o tempo de conversão, eis o dia da nossa salvação. O tempo da Quaresma é este tempo de renovação espiritual, é um tempo de conversão, tempo de mudança de vida, mudança de perspectiva. Estávamos para um caminho e vamos mudando através deste tempo quaresmal, olhando para nós mesmos, olhando para o nosso coração, aquilo que deve ser mudado, vamos convertendo o nosso coração, convertendo a nossa vida. Amados irmãos, a igreja toda se prepara para este momento, assim como nos diversos tempos litúrgicos durante todo o nosso ano, tempo do Natal, tempo do Advento, tempo comum, enfim, tempo pascal. O tempo da Quaresma, a igreja se prepara. Não é à toa que se veste da cor roxa, essa cor que nos convida a um momento de mais interioridade, um momento mais de sobriedade, de oração e de penitência. Os sinos não se tocam mais, o aleluia não se canta. Costumávamos cantar durante os outros períodos o aleluia antes de iniciar o Evangelho, mas durante o tempo da Quaresma não se canta o aleluia. A igreja toda se cala. Na liturgia não se fala mais o aleluia em preparação para a Páscoa. No dia da vigília pascal, aí que toda a igreja, com grande alegria pela ressurreição de Cristo, proclamará esse grande aleluia. Então existe toda uma preparação da liturgia, da igreja, para estarmos imersos neste tempo de oração, nesse tempo de conversão, nesse tempo de penitência. É o tempo da Quaresma. Hoje, primeiro domingo deste tempo quaresmal, como de costume, nós vemos Jesus indo para o deserto. É o Evangelho das tentações de Cristo, quando Jesus é tentado no deserto pelo inimigo. Amados irmãos, a nossa vida neste tempo quaresmal, nossa vida de conversão, algumas coisas irão tentar nos impedir de chegar a Cristo. Alguns pontos estão elencados aqui no Evangelho. Deveremos lutar contra o próprio mundo, devemos lutar contra a nossa concupiscência, a nossa inclinação ao mal, e devemos lutar contra o inimigo. E aqui Jesus vence as três coisas. Neste Evangelho, nós vemos Jesus vencendo essas três coisas que nos impedem de chegar até Deus. Primeiro, que ele vai até o deserto. Ele já vence o mundo, vence a loucura da confusão do mundo. Ou seja, ele vai para o deserto para estar em oração. O deserto é o lugar, sabemos muito bem, é o lugar da aridez. É o lugar que não tem com que os nossos olhos se perderem. É
é um tempo de foco, tempo de penitência, um momento, muitas vezes, de aridez, um momento de estarmos com Deus. Esse é o tempo quaresmal, é o tempo que passamos 40 dias no deserto com Jesus. Jesus primeiro ele vence o mundo indo para o deserto. Depois ele vence os próprios, não que ele precisasse, né? Porque Jesus não tinha essa concupiscência que nós temos, não tinha uma inclinação ao mal, porque ele próprio era Deus, mas ele vence para nos ensinar, para nos mostrar qual caminho devemos seguir. Sabemos muito bem que no deserto o inimigo tenta Jesus através do alimento, querendo lhe dar pão, querendo lhe dar a satisfação, podemos dizer assim, dos seus desejos corporais. E o inimigo também quer nos tentar através disso. Nesse tempo da quaresma, não vamos não seremos, podemos dizer assim, imaturos de acreditar que o inimigo não vai querer nos tirar do caminho. Pelo contrário, quando iniciamos a quaresma, nós fazemos os propósitos, o inimigo vai fazer todo o esforço para nos tirar dos nossos propósitos, nos tirar do caminho de Deus, nos tentar também nesse deserto. Assim como aconteceu com Cristo, acontecerá também com seus discípulos. Primeiro, quando queremos nos colocar no caminho de Deus, o mundo vai nos bombardeando diversas coisas. As pessoas vão nos bombardeando diversas coisas. Não, você é muito radical, você é não sei o quê, você só vive na igreja, você não tem mais tempo para você, você é preso, você não sei o quê. Começa a te bombardear o inimigo, isso. Querendo te bombardear para que você fique triste, fique para baixo. Depois, quando você se decide, né, não, vou querer estar com Deus. Aí vem o inimigo, às vezes que somos nós mesmos, a nossa inclinação para o mal. A nossa bússola, depois do pecado original, ficou um pouco bagunçada. Antes apontava somente para Deus, somente para o norte, somente para Deus. Com o pecado original, ela ficou meio bagunçada, ela não sabe para onde seguir. Então qualquer caminho vale, né? Depois do pecado original, qualquer caminho vale. Mas o Cristo veio ao mundo para nos mostrar o norte, para ser a nossa estrela guia, ser o caminho e o objetivo para a nossa vida, nos dar um sentido. Cristo veio ao mundo para nos dar sentido, para consertar essa bússola que foi quebrada, para nos apontar qual o caminho que devemos seguir. Mas só conseguiremos estar no caminho de Jesus, saber discernir aquilo que é bom para nós, se estivermos ao lado dele, no seu segmento, na sua caminhada, ao lado de Jesus, que nós conseguiremos discernir aquilo que é melhor para nós, através do Espírito Santo, que recebemos no dia do nosso batismo. O Espírito Santo é aquele que dá testemunho de Cristo, aquele que ilumina, aquele que sem a sua luz nada poderíamos fazer. Sem a luz do Espírito Santo, nada o homem pode, como nos diz a sequência de Pentecostes. O Espírito Santo é aquele que guia a nossa vida para Deus. Mas muitas vezes o inimigo, esse terceiro ponto, vai querer nos afastar de Deus. Mas é algo que não podemos ter medo. Como nós vimos no Evangelho, os anjos serviam Cristo nesse momento. Os anjos no deserto serviam a Jesus. Estavam com Deus. Estavam com Cristo. E assim também no deserto da nossa vida, o Senhor nos deixou um grande exército. Um grande exército de anjos, de santos, nos deixou a sua própria mãe, a Virgem Maria. Então, meus irmãos, essa batalha que nós enfrentamos é uma batalha espiritual. Nós temos que a gente vai querer seguir Jesus, vai ser mil maravilhas, muito pelo contrário. Teremos cruzes, teremos dificuldades, teremos o mundo, teremos as nossas inclinações, teremos o inimigo querendo nos tirar de Deus. Mas essa guerra nós entramos já vitoriosos. É uma guerra que o demônio entra já derrotado e nós entramos vitoriosos. Vitoriosos pelo sangue de Cristo que nos comprou. O sangue de Cristo nos comprou, já somos vitoriosos nessa guerra.
O Senhor veio ao mundo para nos dar o caminho, nos dar as armas necessárias para a nossa salvação. Nos deu confissão, nos deu a Eucaristia, nos deu diversos sacramentos, nos deu sua própria vida, para que possamos nos unir a Ele. E devemos usar essas armas. A gente não vai para uma guerra, a gente não vai para uma batalha desprovido dos nossos armamentos, de uma estratégia e daquilo que nós podemos nos defender ou atacar. O Senhor nos deu a arma necessária, nos deu aquilo que nós, o nosso escudo, nos deu sacramentos e devemos usar. Devemos utilizar daquilo que o Senhor nos deixou para esta batalha. Uma batalha, voltando a dizer, que nós somos vitoriosos já entramos vitoriosos, mas devemos querer estar no lado do vencedor. Às vezes nós temos muita preguiça de ir para a guerra, de ir para a luta. Temos muita preguiça. Às vezes é mais fácil continuarmos os mesmos, continuarmos a mesma coisa. Pegadinha aqui não faz diferença não, né? Vou continuar levando aí para a minha vida. Aí fica um pé no mundo e um pé querendo estar em Deus. Aí fica aquele cristão meia boca, medíocre, fica no meio termo, em cima do muro, que não é frio nem quente, que não se decide. Um cristão que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Amados irmãos, quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor renega tudo aquilo que é supérfluo. É como se encontrássemos um grande tesouro, dos mais valiosos. Preferíssemos ficar com, um latão. Preferíssemos ficar com um papelão, algo de pouco valor. É a mesma coisa quando nós encontramos Jesus e trocamos pelas coisas do mundo. Quando encontramos a felicidade em Cristo e queremos trocar pelas felicidades, entre aspas, que o mundo quer nos oferecer. Coisas passageiras. Às vezes você pode até sentir uma felicidade assim momentânea, mas logo passa. Uma hora ou outra, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, um ano que vem, uma hora ou outra, aquele vazio irá voltar. Porque o mundo não consegue preencher a sede de infinito que todos nós temos em nosso coração. Todos nós, seres humanos, temos em nosso coração um buraquinho, que só pode ser preenchido por Deus, que é a nossa busca pela felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Não existe uma pessoa que diz, eu quero ser infeliz. Não existe. Todos nós temos essa busca pela nossa felicidade. Só que muitas vezes não sabemos, voltando a dizer daquela bússola meio bagunçada pelo pecado, não sabemos discernir o que é felicidade para nós. Aí vamos colocando coisas. Não, vou ser feliz quando conquistar aquela casa do meu sonho. Eu vou ser feliz quando eu conquistar aquele carro, aquele emprego que eu tanto queria, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha conta bancária gorda, aí que eu vou ser feliz. Aí que eu vou estar tranquilo, vou estar em paz. Aí muitas vezes conquistamos isso, com a graça de Deus, às vezes conquistamos, podemos conquistar. Conquista aquele emprego, semana que vem está reclamando. Conquista aquela casa, aí já começa a achar os defeitos na casa. É o vizinho, é não sei o quê, é muito quente, é muito frio, é muito úmido. Aí consegue conquistar aquele bem material e logo depois já quer outro. Ultimamente é assim, ainda mais tecnologia, tudo se renova muito rápido. Você compra aquele celular, um top de linha, ano que vem já tem outro top de linha. Aí você fica naquela aflição para querer aquele outro top de linha. Aí fica nessa busca incessante, esse querer sempre ter, querer conquistar e nunca conquistar. Verdadeiramente, nunca estar satisfeito. Nunca estar satisfeito porque
não sabemos escolher aquilo que é a felicidade para nós. Amados irmãos, tem muitas pessoas que têm muita coisa e não são felizes. Tem muita gente que tem pouca coisa e são ricos. Ricos porque tem Deus. Ricos porque conseguiram encontrar a pecinha que faltava no quebra-cabeça. Conseguiram encontrar a sua felicidade. Conseguiram encontrar aquilo que lhe dá de fato a satisfação. Quer estar com Deus. Quer estar na caminhada com Deus. Quer se colocar, quer servir a Deus. O salmista nos diz que a felicidade, a minha felicidade, é fazer a vontade de Deus. E essa é a felicidade verdadeira do cristão. Não são coisas, não são pessoas. Não, minha felicidade vai ser quando eu colocar aquela pessoa na igreja. Bota aquela pessoa na sua vida, aí a pessoa vai te trair de qualquer maneira possível, às vezes fala uma coisinha ou outra que você não gosta, aí acaba seu mundo. São pessoas que são falhas, né? As pessoas são falhas. A gente bota tanta expectativa, né? Minha felicidade, meu tesouro vai estar todo nas mãos daquela pessoa. Aí quando a pessoa faz uma coisinha que você não gosta, aí acabou para você. Acabou a felicidade, você fica triste, cabisbaixo, não consegue mais fazer nada. Aí não reza mais, já não faz bem seu trabalho, não faz nada de bem. Porque a gente está sabendo guardar bem o nosso tesouro, guardar bem o nosso coração, depositar aonde devemos depositar a nossa felicidade, nas mãos daquele que não pode nos trair, daquele que nós não podemos perder, daquele que ninguém pode roubar de nós, que é o Cristo. Devemos firmar nossa casa na rocha firme. Na rocha firme, não na areia, mas na rocha firme, onde teremos o alicerce necessário para que, quando vierem as intempéries, o vento, a tempestade, as dificuldades, a aridez do deserto, quando o inimigo quiser nos tentar, nós estaremos alicerçados, para que nossa casa bem alicerçada, bem firme, estruturada. Amados irmãos, é assim que nós conseguiremos passar bem este tempo quaresmal, alicerçando a nossa esperança, a nossa felicidade em Deus. O tempo quaresmal é esse tempo de encontro. Dizia que o deserto é um lugar de aridez, é um lugar praticamente, podemos dizer assim, sem vida, mas é um lugar onde o Senhor faz brotar a vida. Através do deserto, neste momento penitencial, de conversão, de oração, o Senhor faz brotar a vida até mesmo no deserto, até mesmo em meio à aridez. Então, meus irmãos, peçamos a intercessão da Virgem Maria que nos ajude neste período de preparação para a Páscoa do Senhor. Devemos olhar para o nosso coração. Só aquele que sabe que está indo por um bom caminho consegue converter. Se você acha que está indo por um bom caminho, então você não vai ter por que se converter. Mas aquele que tem a autocrítica, que olha para si mesmo, que faz esse exame de consciência daquilo que deve ser mudado com sinceridade, com o Espírito Santo, e consegue descobrir, consegue perceber aquilo que deve ser mudado, esse consegue converter a sua vida, mudar de direção. E o tempo da quaresma é este tempo de conversão, é o tempo de mudarmos a nossa perspectiva, é o tempo de iniciarmos um novo ciclo de amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.